Olá pessoas, hoje vamos falar sobre um item no desenvolvimento visual dos personagens que é fácil de entender e difícil de fazer, que é o turnaround. Basicamente um conjunto de ilustrações do personagem em diversas vistas, frente, perfil, costas e algumas vezes 3/4 ou meio perfil, de frente ou de costas. Geralmente o turnaround tem linhas indicativas de proporção. Elas nem sempre precisam ser tão detalhadas quanto isso. Geralmente elas tomam a cabeça do personagem como a unidade básica de referência de tamanho. Mas o mais importante é que você inclua o personagem em diversas vistas e o mais difícil é que você mantenha a consistência visual do personagem nessas diferentes vistas. Isso inclui tanto a proporção como uma sensação intuitiva geral de que é o mesmo personagem visto de diversos ângulos. Um problema muito comum de acontecer ao desenhar o personagem em diversas perspectivas é você não ter claro ainda, suficientemente claro, questões de largura ou de posicionamento dos elementos. Então, pequenas inconsistências visuais podem surgir. E o desafio de fazer o turnaround é justamente resolver essas inconsistências. No final das contas, o seu turnaround está pronto quando você olha para esse conjunto de desenhos, né, ao mesmo tempo, assim, todos juntos, e tem a sensação de que de fato é o mesmo personagem. Você consegue perceber uma unidade visual entre todas essas entre todos esses diferentes ângulos, né, diferentes representações. Às vezes, um turnaround mais resumido pode conter apenas duas poses, caso uma vista de 3/4 de frente e uma vista de 3/4 de costas. Né? Pode ser que você ache que é mais comum desenhar tudo de frente ou tudo de lado. Claro que cada projeto, cada personagem varia de acordo com as necessidades específicas do caso. Né? Mas, em geral, uma vista de frente 3/4 como essa, em vez de uma vista totalmente de frente, né, ela te dá um pouco de noção de como é o personagem de frente, tipo, a partir dessa ilustração, daria pra gente imaginar como é ela de frente, e daria pra gente imaginar também, possivelmente, como é que é ela de lado. Então, geralmente, as vistas de 3/4 sintetizam melhor a ideia para o personagem. Né? Então, geralmente quando você tem menos tempo ou uma verba mais restrita, se você não tem como fazer todas as vistas, todas as poses, você prioriza fazer as de 3/4 porque elas ilustram melhor. Mas sempre que possível você pode expandir e desenhar as outras vistas também para facilitar o trabalho dos animadores, modeladores e outros artistas que podem vir a trabalhar com esse personagem. No final das contas, o turnaround ele cumpre a função de todos os itens que a gente ainda vai ver do model sheet, que é manter a consistência visual quando esse personagem for redesenhado, ou modelado, ou animado, ou de alguma forma desenvolvido no futuro. Então, o model sheet e junto com o turnaround, eles documentam essas informações. É muito comum você incluir no turnaround linhas horizontais indicativas de proporção, né? Como eu falei, elas não precisam ser tão detalhadas, mas nesse caso aqui a gente pega a cabeça da personagem como a unidade básica de referência. Então a gente vai ver aqui alguns outros exemplos, né, de personagens conhecidos e personagens não conhecidos. Aqui a gente tem todas as 5 vistas, né? Nem sempre as vistas do turnaround precisam ter exatamente a mesma pose, então você vê que tem variações na posição das mãos, na expressão facial do personagem. Você pode brincar um pouco com isso ao fazer o turnaround. Isso é totalmente válido. Nota que ainda assim a gente tem a sensação de que é um personagem só, a gente tem essa percepção de consistência no desenho do personagem. Algumas vezes você tem na vista de perfil o braço separado do personagem. Isso é meramente para facilitar a visualização do tronco do personagem, que às vezes o braço na vista de perfil cobre. Né? Então você desenha às vezes separado, mas não é uma obrigatoriedade. Acho que é mais uma questão de não só de preferência do artista que está desenvolvendo o turnaround, mas também de clareza da informação. Então, se vai ficar mais fácil desenhar esse personagem mostrando o braço separadamente, então você pode optar por isso. Então, aqui mais alguns exemplos. Nesse caso aqui a gente não tem as linhas horizontais, mas tem o braço separado. E aqui a gente tem também ainda uma outra vista do personagem, né? Mesma vista de frente, mas sem o detalhamento das roupas. Então, tem também a inclusão aqui de uma ilustração colorida. Então, é comum, às vezes, no conjunto do turnaround, você ter uma ilustração um pouco mais detalhada. Às vezes, quando a quantidade de desenhos que você tem, né, para mostrar
é um pouco mais reduzida, então você combina elementos diferentes. Então tem a ilustração colorida junto com outras poses do turnaround. É basicamente para facilitar a vida de quem for trabalhar com esse personagem no futuro. E independente do estilo no qual você esteja trabalhando, seja um estilo mais realista, seja um estilo mais simplificado ou mais cartoon, tanto faz. O desenvolvimento do personagem, de uma maneira geral, exige que você faça esse tipo de estudo de turnaround. Né? E, como falei, nem sempre precisam ser imagens tão detalhadas ou refinadas com luz ou textura. O que importa é que elas ilustrem claramente como o personagem pode ser visto em diversos ângulos, de diversas perspectivas.